Tenha firmeza. Sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Paulo, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Esse versículo, ele diz muito sobre a nossa determinação em caminhar, em prosseguir, realizando aquilo que está no nosso coração, trabalhando naquilo que a gente sente que é a nossa missão, que a gente sente que a gente precisa prosseguir. Quando eu falo assim, você pode pensar, mas eu não sinto que tem nenhuma missão na minha vida. A sua missão é ser bom onde você está. Ser bom naquilo que Deus te confiou. Às vezes, Deus te deu um trabalho num lugar que no momento você não gosta. Ali você tem que se desenvolver. Não quer dizer que você tem que ficar ali para sempre, mas que você tem que ser firme para se desenvolver, sempre perseverando no bem, sempre perseverando em fazer o seu melhor. E se você está num lugar, num trabalho, num ambiente em que você não é valorizado, você não é obrigado a ficar, é claro. Você tem que se valorizar, na verdade, olhar para você como uma semente de Deus que precisa ser plantada em terra boa, em terra fértil. Isso não significa ficar pulando de galho em galho, mas encontrar um lugar onde você possa poder germinar a sua semente, onde você possa fazer o seu melhor. Eu sei que às vezes a gente se sente desestimulado e o mundo tem vários convites para nos desestimular. O tempo inteiro a gente recebe críticas ou às vezes não recebe o reconhecimento. Talvez a gente não receba diretamente uma crítica, mas a gente não recebe o reconhecimento que a gente espera. E sim, nós seres humanos somos um tanto quanto carentes de receber reconhecimento, atenção, até aplausos quando a gente faz algo bom. Isso vem desde a infância, quando a gente quer pertencer ao nosso grupo familiar e a gente quer chamar a atenção dos nossos familiares ou de quem cuida de nós, e a gente fala, olha o que eu sei fazer, olha onde eu subi, olha como eu consigo fazer isso. A gente carrega esses sentimentos para a vida adulta e quer o reconhecimento, quer o reconhecimento do chefe, do marido, da esposa, dos filhos. É normal, mas que a gente não dependa desse reconhecimento para a gente florescer. Imagine só se um passarinho ficasse esperando ter plateia para ele cantar, ou se ele esperasse aplausos para poder cantar. Quantas vezes milhares de passarinhos cantam pelo mundo aí e ninguém ouve, ninguém aplaude, ninguém contempla. Apesar disso, o passarinho faz a sua natureza, que é cantar. Ele exerce a natureza dele, que é cantar da melhor forma como ele consegue. Da mesma forma, uma flor que desabrocha independente de onde ela está. Se ela está num lugar onde muitas pessoas passam e olham para ela, ou se ela está num campo onde talvez nenhum ser humano vai passar por ali para observar. Apesar disso, ela exerce a natureza que Deus colocou dentro dela e ela floresce. Assim, nós também devemos manifestar toda a grandeza que Deus colocou dentro de nós. E você sabe qual é a grandeza que está no seu coração. O que tem dentro do seu coração que pode florescer, que pode beneficiar o mundo. E mesmo que você não obtenha reconhecimento, floresça. Coloque no seu íntimo que você floresce porque isso é da sua natureza. Você faz o seu melhor porque isso está dentro de você. É da sua natureza fazer o melhor. E não porque você espera aplausos, reconhecimento, que alguém venha te abraçar e te dar um agradecimento. Se isso acontecer, e em algum momento isso pode acontecer, ótimo, aproveite. Use isso como um estímulo. Mas não dependa disso. E eu sei que é difícil. Às vezes a gente está caminhando, tentando persistir no bem, tentando fazer alguma coisa que a gente acredita que vai agregar para o mundo, que vai agregar para outras pessoas, ou que vai agregar para a gente mesmo, e a gente não recebe nenhum reconhecimento em troca. A gente se frustra, a gente fica triste. Eu sei como é, eu também passo por isso, mas eu busco trabalhar. E justamente hoje e ontem, em que eu estava passando por sentimentos como esse, me veio essa passagem. Eu abri aleatoriamente este livro aqui, Palavras de Vida Eterna, e caí nessa passagem que eu li para vocês no começo.
Vou ler de novo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Quando a gente faz um trabalho pensando em Deus, pensando em realizar as obras que Ele colocou no nosso coração, pensando em nos aprimorar, em nos melhorar, em cuidar melhor da gente mesmo, do nosso corpo, do nosso espírito, em cuidar melhor do nosso entorno, em fazer o melhor trabalho no nosso lar ou no nosso emprego, isso não é em vão. Todos nós temos que construir obras ao longo da vida. Deus não nos colocou aqui na Terra à toa. Deus não colocou a gente aqui pra gente se divertir. Isso aqui não é colônia de férias. É claro que a gente pode se divertir, a gente pode festar, a gente pode sair, mas o principal motivo de a gente estar aqui na Terra é o crescimento espiritual. E a gente cresce o nosso espírito também por meio do trabalho, por meio dos estudos, se esforçando para ser uma pessoa melhor, se esforçando para aprender, para fazer melhor as coisas. E em Deus, nada é em vão. Tudo que a gente faz tem um reconhecimento por parte dele. Nada vai ficar desperdiçado, nada vai ficar para trás. A gente está aqui construindo a nossa jornada interior. E que você pense sempre, se você não receber nenhum reconhecimento, está tudo bem, porque o seu reconhecimento precisa vir de você mesmo. Então pense em você. O que você já conquistou ao longo da sua vida? Você não precisa pensar em coisas materiais. Pense nas suas conquistas interiores. Pense em como você já evoluiu de algum momento, algum ponto da sua vida para hoje. Algo que você não sabia fazer e hoje você sabe. Alguma habilidade que hoje você tem, por exemplo, hoje você é uma pessoa mais paciente do que antes. Hoje você é menos invejoso do que antes. Hoje você consegue fazer caridades e antes você não conseguia. Hoje você consegue ouvir as pessoas com mais atenção, antes você não conseguia. Antes, por exemplo, você era tímido, não conseguia se comunicar com quase ninguém e hoje você já consegue se comunicar com algumas pessoas. Pense em todas as evoluções. Às vezes é importante até a gente escrever. Eu faço esse exercício para me lembrar da minha jornada, de como eu estou crescendo. Porque a gente vai crescendo devagar e a gente não percebe que está crescendo. Então olhe para você de alguns anos atrás e pense nas características que você tinha, alguns defeitos que você tinha, que hoje você não tem mais. Algumas situações difíceis que hoje você lida de uma forma melhor. O perdão que você conseguiu entregar para o outro e para si mesmo, porque o principal perdão é o interior. O perdão dos próprios erros que hoje você tem para consigo mesmo. Aquelas pessoas que agiram mal com você e que você conseguiu perdoar, sabendo que, assim como você, o outro também não é perfeito. E ele também erra, assim como você erra. Então hoje você tem tantas conquistas, você já deu tantos passos na sua vida. Quantas coisas você já aprendeu? E você hoje está aqui num vídeo como esse, que edifica sua alma, não está perdendo seu tempo vendo bobagens, fofoca, tragédias, coisas que só vão jogar a sua energia para baixo. Isso já é um grande passo, já é uma grande evolução. A gente não foi ensinado a procurar por coisas boas na nossa infância, principalmente quem cresceu ali dos anos 90, do início dos anos 2000 para trás. Os mais antigos, a gente não foi ensinado a buscar coisas edificantes, a gente simplesmente ficava parado recebendo as informações que vinham da televisão, do início ali da internet, a gente não sabia muito bem filtrar. Só que o que a gente não sabia também é que tudo aquilo que entra na nossa cabeça se manifesta na nossa vida, porque é isso que faz com que a gente gere os nossos pensamentos, que é o que a gente falou aqui, pensamentos geram sentimentos, que geram ações, que geram os resultados na nossa vida. E antes a gente não filtrava o que entrava dentro de nós para gerar as nossas crenças e essas crenças geraram os nossos pensamentos. Hoje a gente já pode fazer isso. Então esse é sempre um convite aqui nos nossos vídeos, sempre filtrar o que você busca, o que você ouve, o que você vê. Filtrar as portas da sua vida, vigiar e orar. E quais são as portas da sua vida? Os seus olhos, os seus ouvidos e a sua boca. Filtrar tudo que entra, filtrar tudo que sai. Para você não contaminar o mundo com coisas ruins que estão dentro de você
e para você não permitir que coisas ruins que estão fora entrem em você e te contaminem também. É o seu dever fazer isso. E olhar para essa sua jornada. Quanto você hoje já consegue filtrar? Além disso, quantas vezes, além de a gente não receber o reconhecimento, a gente também recebe críticas. A gente recebe risadas. Ou algum comentário disfarçado de comentário inocente, disfarçado de comentário de brincadeira, mas que nos fere, que fere a nossa alma. Como que é a nossa postura diante disso? Aqui, nessa passagem, Emmanuel nos ensina. Prossegue como uma pessoa que está caminhando e aí de repente começa a chover forte, mas ela prossegue, porque ela sabe onde ela quer chegar. Ou aquela pessoa que precisou repousar em um lugar e aquele lugar foi incendiado. O que ela tem que fazer? Se levantar e prosseguir. É assim que a gente tem que fazer. Prosseguir diante do nosso alvo. E que o nosso alvo seja sempre melhorar. Trabalhar nas obras de Deus. Sempre tenha em mente as obras de Deus para sua vida. E as obras de Deus não precisa ser como a gente fala aqui. Não precisa ser você construir uma grande instituição de caridade. Você está à frente de um grande projeto. As obras de Deus é aquilo que Deus plantou no seu coração. Deus plantou no seu coração para você ensinar outras pessoas a cozinhar? Faça isso. Deus plantou no seu coração para você ser mais paciente dentro do seu lar? Faça isso. Você sabe as sementes que estão dentro do seu coração. Isso é impossível você não saber. E se no momento você não consegue enxergar isso, é porque os seus pensamentos talvez estejam muito nublados pela poluição de tudo que é ruim, de todo ruído que vem de fora, que você talvez não tenha filtrado. E é normal, todo mundo passa por isso, todo mundo às vezes baixa a guarda e não deixa o vigia trabalhando e acaba entrando coisas ruins dentro da gente. Mas o que você tem que fazer agora é buscar se purificar por dentro, buscar olhar o que eu tenho que tirar daqui, o que foi colocado dentro de mim, quais pensamentos não são meus, quais ideias não são minhas e quais são realmente minhas. Um exercício que ajuda muito nisso é você parar, fechar as portas exteriores mesmo, ficar num quarto, sozinho, em silêncio, e aí você respirar profundamente, respirar bem devagar. Deixa os pensamentos passarem, e aí de repente você vai se prender a um pensamento, vai lembrar de alguma coisa e vai ficar pensando naquilo. Mas não se culpe por isso. Quando isso acontecer, você solta esse pensamento e volta. Volta, peça a orientação de Deus, converse com Ele, peça para Ele te mostrar os projetos dele para a sua vida, os projetos que estão no seu coração e que estão alinhados com Ele. Que são projetos realmente deles e não são de Deus e seu, e não são projetos do mundo, somente do mundo. Porque o mundo tem bons projetos sim. Viver a prosperidade, viver as coisas boas materiais, viajar, desfrutar de coisas boas não é errado. Deus te colocou no mundo para você ter experiências materiais. Mas saiba o que é para você e o que não é. E cuidado com os conceitos que vêm de fora. Pessoas que te disseram que desfrutar de coisas boas é ruim, é pecado. Cuidado com esses conceitos de pecado que a gente carrega, né? Desde a infância. Muito cuidado com isso. Você tem que fazer o seu filtro e entender o que é para você, o que te faz feliz. E o que te faz feliz sem tornar o outro triste, sem passar por cima do outro. Aí você tem um bom indício do que é para você. Peça a orientação de Deus, peça para Ele te guiar, peça para Ele limpar seus pensamentos. E não se esqueça de pedir vigor para Deus, pedir forças. Eu estava assim uns dias atrás e eu me sentei na minha cama, orei profundamente, pedi a Deus para limpar o meu corpo, o meu espírito, o meu pensamento, dos pensamentos de desânimo, de dor, de dúvida. Não se engane, o mundo está cheio de energias ruins tentando te sugar, sim, tentando te desviar, tentando te colocar para baixo, para você não prosseguir na sua obra. Peça força para Deus, porque Deus está disponível para você, Ele está com a mão estendida para te dar. Só falta você também estender a sua mão, porque Ele não te puxa se você não permitir. Ele te respeita, é o seu livre-arbítrio. Por isso que você é que tem que buscar. Então peça essa força para Ele, para você
se levantar forte, agir no que você realmente precisa, para que você tenha energia, força, vigor para agir, apesar de as circunstâncias exteriores não serem favoráveis, apesar de não haver reconhecimento ou apesar de haverem críticas. Cuide do seu espírito, cuide da sua alma e prossiga no seu alvo, sempre firme, porque na obra de Deus nenhum trabalho é em vão.